Vou pedir para que todos mantenham o microfone desligado, a câmera desligada, e no final do período nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Então, primeiro, estamos iniciando o segundo encontro de calouros do segundo semestre de 2021. Já somos FATEC São Paulo, Edifícios. Em nome do Departamento de Edifícios da FATEC São Paulo, agradecemos a presença de todos. Esse evento foi organizado de modo a contemplar as sugestões e temas que vocês apresentaram. E para isso, nós vamos contar com a presença do professor Josué de Souza Góes, diretor da FATEC São Paulo, da professora Suzana Abreu de Oliveira Souza, responsável por métodos de cálculo 1, e a professora Maria Alice vai falar em nome do professor Paulo Idemitsu Ishikawa, chefe do Departamento de Edifícios da FATEC São Paulo, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Em primeiro lugar, então, vamos chamar o professor Josué para umas palavras iniciais. Josué? Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me enxergando aí? Acho que tá bom, né? Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, recebendo alunos, né? Vocês já entraram há algum tempo, claro. E é com muita alegria que a gente recebe sempre alunos novos chegando e começando uma jornada na FATEC São Paulo. Quero cumprimentar, antes de mais nada, então, a professora Ana, a professora Maria Alice e a professora Suzana, colegas aqui de trabalho nosso, de tão longo tempo, e é uma alegria estar com vocês novamente. Eu vou iniciar contando um pouquinho assim do que a FATEC significa para mim, né, como ex-aluno e agora diretor da unidade da FATEC São Paulo. Acho que vocês já devem ter ouvido, né, que a FATEC São Paulo, é sempre bom ouvir de novo, a FATEC São Paulo é a maior unidade do ensino superior tecnológico do Centro Paula Souza. Então, nós temos da ordem de 6.500 alunos matriculados, 270 professores e da ordem de 140 funcionários. E provavelmente seja, por unidade, talvez a maior formadora de tecnólogos no país, e é também a precursora. E foi nessa unidade que eu entrei, em 1987, sendo a minha única oportunidade para conseguir cursar o ensino superior, tá? E um ensino superior de qualidade e para mim era muito importante, gratuito, tá? Então, a FATEC transformou a minha vida de verdade, a minha vida e a da minha família também, e outras pessoas que mais próximas e parentes também. Eu fui o primeiro a ingressar no nível superior da família, e a família que eu falo é a família estendida, tá? Não só os irmãos, os primos mais próximos, mas uma família aí que certamente passa das 90 pessoas. Eu fui o primeiro e acabei sendo inspirador para essas pessoas. E por que eu estou contando isso? Porque foi muito difícil estudar à noite na FATEC, trabalhava o dia inteiro e pegar ônibus e pegar metrô, e muitas vezes com fome, cansado, virava, porque o curso era à noite, então tinha todos os sábados eu tinha aula de manhã até o final do dia, praticamente, do dia não, no final da tarde, né, praticamente, e quando tinha visita, certamente a gente chegava às 6h30, 7 da manhã e voltava às 5, 6 da tarde. Então foi muito pesado fazer todos os trabalhos, tudo que a gente tinha que fazer, e era muito cansativo mesmo, isso eu não vou negar. Mas a transformação veio exatamente daí, dessa vontade de alterar o rumo da minha família, da minha vida e, obviamente, da minha família. Então, essa inspiração que eu acabei gerando em várias pessoas da minha família, ela foi importante para mim também, para me permitir seguir adiante. Então, a FATEC me permitiu, depois de formado, começar a ganhar mais, melhor, começar a conseguir adquirir aquelas coisas que eu nunca tive acesso, inclusive poder cursar depois outras escolas, aí já podendo pagar por cursos e poder ter uma vida com a qualidade melhor. Então,
é essa minha gratidão para a FATEC São Paulo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, a história assim, não é exatamente igual, mas deve ter algum ponto que convirja com a nossa, né? Eu falo nossa porque sou eu e representando muitos dos professores que são ex-alunos aqui também. Então, eu quero saudá-los, não quero estender muito esse preâmbulo, mas só dizer da alegria de sempre receber turmas novas e dizer que a FATEC São Paulo vai sempre brilhar no caminho dela de curso superior tecnológico, e a gente vai fazer de tudo para que esse brilho seja cada vez mais intenso e que a gente, todos nós, na verdade, né, professores, alunos e funcionários, possamos sempre dar um pouquinho a mais de energia para que esse brilho fique cada vez maior. O lugar já está garantido até aqui, são 50 anos de história, mas esperamos contar os próximos 50 anos dessa história tão vitoriosa. Então, daqui a pouquinho eu continuo com vocês. Muito bem-vindos a todos e tenho certeza que vocês estão numa instituição que preza muito esse respeito à qualidade e à dignidade de todos vocês. Agradecemos ao professor Josué e, na sequência, chamamos a professora Suzana. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Suzana Abreu, responsável pelas disciplinas de cálculo da FATEC São Paulo, métodos de cálculo 1, método de cálculo 2 e o cálculo dos outros cursos também. Estamos aqui para unir forças, para ajudar o aluno a chegar aonde ele pretende chegar, não é isso? A formatura. Então, muitos de vocês estão fazendo já cálculo 1, não é fácil, não foi fácil para mim, para nenhum dos professores que já se formaram, que estão aí lecionando, e vocês precisam realmente fazer a parte de vocês. O que nós oferecemos? Além das aulas de cálculo, agora a monitoria, que você já tem acesso à monitoria a partir dessa semana, nós temos o curso de reforço também, que são dados gratuitamente, um grupo de professores da área de matemática, de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, eu acho que é de segunda a quinta, das 6 às 7 da noite. Então, se quiser, a professora Maria Alice tem o link da inscrição para vocês fazerem, e é por onde você vai ver todo o conteúdo de matemática que você precisa para acompanhar bem o curso de cálculo diferencial integral, métodos de cálculo 1 e métodos de cálculo 2. Estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, qualquer problema, e é isso aí. Agradecemos a professora Suzana e vamos então chamar a professora Maria Alice, que vai dar uma palavrinha sobre o curso, nosso curso. Novamente, boa tarde a todos. Agora, vocês já me conhecem, né, das outras reuniões, mas agora, em nome do professor Paulo, que não pôde estar presente, eu sendo suplente dele, ele me pediu que representasse, eu vou trocar uma palavrinha com vocês no sentido de alguns questionamentos que vocês fizeram. Na sequência, nós tiramos as dúvidas maiores, mas vou abrir aqui a tela. Na estrutura curricular, que eu sei que já foi apresentada para vocês em alguns momentos, em algumas aulas, relembrando aqui para vocês a importância disso para a formação de vocês e para ajudá-los. Eu sei que para muitos, às vezes, vem essa ilustração e, às vezes, alguns comentários que a gente ouve, nossa, mas é complicado porque uma coisa depende da outra, e muito pelo contrário. A ideia da dependência das disciplinas é para ajudá-los, é para favorecer vocês. É para que, vamos pegar um caso de uma disciplina de desenho, por exemplo, não é possível vocês entrarem na disciplina de desenho 2, aonde vocês vão aplicar os conhecimentos que vocês tiveram em desenho 1. Então, se não teve aquele conhecimento, quando chegar no 2, não tem como dar continuidade.
Esse é o sentido dessa estrutura. Eu sei que vocês já conversaram um pouquinho a respeito disso. Nós ficaremos à disposição para esclarecer vocês, tanto nesse momento como em outros momentos, mas a existência dela, que alguns têm tido algumas dúvidas, mas isso, nem chegamos, né, no final do semestre, mas alguns têm perguntas assim, se eu não conseguir ser aprovado nessa disciplina, a partir do próximo semestre, vocês vão montar o horário de vocês. Então, vocês vão agregar as disciplinas que, se houve alguma que vocês não tiveram o sucesso que esperavam. Então, essa disciplina vai ser agregada com outras disciplinas que seja possível vocês incluírem no horário. Então, de forma que vocês continuem caminhando, mas se ajudando. Este é um ponto que fico à disposição depois para esclarecer para vocês. E um outro ponto que a gente percebeu, professora Ana e eu, que foi muito questionado por vocês, foi com relação à troca de turno. Eu gostaria de fazer transferência. Foi uma pergunta que nós ouvimos várias vezes de vários colegas de vocês. Alguns talvez estejam presentes aqui. Assim que vocês ingressam, vocês que entraram no diurno, os colegas que entraram no noturno, vocês estão ingressando no turno que vocês escolheram. Então, a permanência de vocês, a princípio, ela deve ser no turno de escolha de vocês. Existem normas, regras, vocês já perceberam que elas têm que ser atendidas em função da escolha de vocês, porque quem escolheu ir para amanhã tinha uma prioridade para amanhã, concorreu com o aluno da manhã. Quem escolheu a noite, da mesma forma. E a gente tem ouvido algumas perguntas assim, então eu não posso ir para a noite? Eu nunca vou poder ir para a noite, né? Nessa turma a gente tem ouvido algumas perguntas nesse sentido. É possível cursar disciplinas em outro turno? É possível, mas não no início do curso. No início do curso, o que é possível é quando vocês forem efetuar a matrícula de vocês, vocês vão perceber que algumas disciplinas, elas têm o mesmo conteúdo no nosso curso e em outros cursos. Então, se vocês quiserem cursar com outro curso, existe essa possibilidade, desde que exista vaga naquele curso. Então, isso é possível. Agora, cursar em outro turno, vocês do diurno cursarem à noite, existe a possibilidade quando vocês estiverem próximos ao último ano do curso. E isso, existem duas formas de ser feito. A gente sabe que quando vai chegando no final do curso, muitos de vocês se envolvem ainda mais com estágio e começam a ter um envolvimento até, às vezes, num horário que vai coincidir com o horário de aula. Então, para alguns de vocês, passa a ser interessante ir para o turno da noite. É possível fazer a solicitação no período de matrícula, por disciplina, a partir do 5º semestre, desde que vocês só tenham, no máximo, 2 disciplinas que vocês ficaram devendo, vou dizer assim, né? Que sejam anteriores a esse 5º semestre. Então, é possível fazer essa solicitação, sim. E é possível uma outra forma, vocês pedirem a transferência. Aí é um outro procedimento que sai disponibilizado no calendário de vocês, mas isso também vocês só vão conseguir participar desse processo a partir do momento que vocês já tenham passado da metade do curso, porque existe uma série de regras que têm que ser atendidas e vocês têm que mostrar quais as disciplinas já cursaram, né? Então, tem um aproveitamento que é efetuado, que é analisado, para que vocês possam, então, se inserir, se aprovados, nas disciplinas da noite. Eu sei que estes eram alguns questionamentos que eram bastante incisivos, então, por isso eu falar destes 2 tópicos, mas eu vou parar de falar por aqui, para dar a oportunidade de vocês questionarem e a gente poder atendê-los com mais afim. Eu agradeço as palavras da Maria Alice. Nós só vamos mudar um pouquinho a ordem, porque o professor José acabou de me comunicar que ele vai ter, surgiu um contratempo, ele tem que acompanhar uma comitiva, acredito, e então eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre o retorno antes da gente abrir para as perguntas. Perfeito, obrigado, viu, Ana? Infelizmente é assim, a gente está com
uma determinada agenda e ela muda, né, na hora. Embora essa agenda havia já sido feita com uma certa antecedência, mas alteraram um pouquinho dentro do nosso calendário aqui, do nosso dia, então, infelizmente, eu não vou continuar com vocês por muito mais tempo, até o pessoal chegar, tá certo? Então, eu sei que uma coisa que está deixando todos nós, né, aflitos é a questão do retorno presencial. E o que a gente pode dizer a respeito disso? Então, o retorno presencial, ele vai ser dado, vai ser feito segundo as orientações e aquilo tudo que foi decidido pela congregação. E a congregação, para vocês que estão entrando agora, a congregação, ela é o órgão máximo da estrutura da FATEC São Paulo, seguida depois da Câmara de Ensino e Pesquisa, que é um órgão assessor. Vocês vão saber disso com detalhes depois, mas a congregação, então, ela abriga o colegiado máximo, abriga todos os chefes de departamento, tem representantes de professores, representantes de alunos, representantes de funcionários, tá? E eventualmente pode ter membros convidados também. Então, esta decisão, ela é a decisão máxima tomada na instituição. Então, a decisão que foi tomada lá no começo de julho, quando surgiram os primeiros memorandos comunicados vindo do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é o mantenedor dos nossos cursos, né? Então, quando isso surgiu lá em julho, ainda era o outro diretor, o professor Décio, e na congregação foi decidido que nós precisaríamos de um tempo para o retorno, porque a faculdade estava fechada já aí quase mais de um ano, né? E precisaria ter um tempo para se organizar, para verificação de equipamentos, os materiais necessários para o devido cuidado, o devido respeito aos protocolos sanitários, estrutura para higienização das mãos, ou seja, disponibilidade de álcool gel, a verificação de temperatura, a circulação interna, como que se daria, enfim, tudo isso foi colocado, foi considerado, e naquele momento foram solicitados 60 dias, cujo retorno seria previsto, né, a partir de 2 de agosto. Então, contando 60 dias do dia 2 de agosto, vai se dar no final de semana, agora aí do início de outubro. E então, o reinício presencial se daria a partir do dia 4 de outubro. Então, esta é a previsão. E como será feito esse retorno? Então, nós precisamos ainda organizar alguns espaços, guardar alguns cuidados. E qual é a sugestão inicial? Que as turmas menores, as turmas pequenas, então, por exemplo, cursos que têm uma quantidade em algumas disciplinas e ao longo do curso, por vários motivos, algumas turmas vão ficando menores, né? Então, não tenho 40 alunos na sala de aula. Então, às vezes tem um pouco menos, 20, 25, 30. Às vezes, turmas de laboratório se dividem em 2 ou 3, então você tem turmas menores. Então, essas turmas, especialmente as do último e penúltimo semestres, turmas menores, onde, especialmente as de aula prática, aula de laboratório, aulas de campo, essas são recomendadas o retorno. Então, os professores entrarão em contato com todos, farão a checagem, a verificação da possibilidade. A instituição está se preparando para isso, com a viabilização dos equipamentos. Para quê? Para que se volte presencial. As turmas muito grandes, ainda aguardaremos um pouco mais esse retorno. Por quê? Porque nós não temos hoje as condições adequadas para fazermos, por exemplo, 40%, 60%, que é o recomendado, 40% na sala de aula, 60% online, fazendo uma espécie de rodízio, o que a gente chamaria de ensino híbrido. Então, não há essa condição hoje, e é por isso que a gente, então, recomenda essas turmas menores o retorno de forma gradual, até que também todo o ciclo vacinal se avance, os cuidados vão sendo melhorados aqui na própria instituição, e a própria comunidade como um todo da nossa cidade esteja devidamente protegida pela vacinação. Enfim, não dá para prever exatamente quando será esse retorno pleno das aulas presenciais,
mas esse é o recado que eu dou a vocês, que inicialmente serão as turmas menores e as turmas de aulas práticas e de laboratórios, enfim, só para que não se tenha essa impressão de que todos voltarão. Pode acontecer, pela recomendação, inclusive, do Centro Paula Souza, que se volte o máximo. O que pode acontecer, por exemplo, tem cursos, como alguns cursos, por exemplo, da manhã e da tarde, que o número de alunos acaba sendo menor, por qualquer motivo, né? Até agora na pandemia a gente teve uma questão, muita gente acabou trancando porque não consegue acesso à internet, os vários problemas que obrigam isso. Então, às vezes, as turmas ficam menores. Pode ser que alguma turma ingressante, se houver a solicitação junto ao departamento, ao professor, comunicando que poderia usar uma sala maior para, enfim, manter todos os cuidados, é possível. Então, quem vai decidir na prática toda essa logística do retorno começa com os professores, junto aos seus departamentos, no caso de vocês, o departamento de edifícios, e nós aqui da instituição vamos tentar viabilizar ao máximo, tá bom? Então, antes de terminar, eu gostaria de deixar um recado a todos, que sejam perseverantes, que não desistam desse curso que vocês ingressaram agora. Ele é, de fato, uma abertura de um mundo novo, que poderá ajudar demais a carreira profissional de vocês. Eu sei que cada caso é um caso, mas o exemplo que eu posso dar, que para mim, de fato, foi uma transformação total, e eu hoje só tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo à FATEC São Paulo, tá bom? Então, sejam perseverantes, vocês estão nas mãos de excelentes profissionais de mercado, e tenho certeza que vocês farão o melhor enquanto profissionais lá fora, tá certo? Então, obrigado a todos. Infelizmente, o pessoal já chegou, não vou poder continuar, tá? Mas eu quero deixar esse recado. Então, bem-vindos à FATEC São Paulo, contem conosco sempre, comuniquem-se com os professores, os departamentos, a direção, não fiquem com dúvidas, não se deixem levar por informações que chegam às vezes muito truncadas, erradas. Comuniquem-se. A nossa comunicação é importante para que todos nós saibamos o que cada um pensa e o que cada um pode fazer para que essa FATEC seja cada vez melhor. Muito obrigado a todos, bem-vindos à nossa instituição e contem conosco. Professoras, muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Nós que agradecemos, professor, e se precisarmos, iremos aí até você, chamando de novo para conversar com os nossos alunos. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui aos trabalhos. Eu vou abrir para perguntas, eu peço que vocês levantem a mão ou então se utilizem do chat para as perguntas. E aí, nada? Estão tímidos, Ana? Monique. Oi, boa tarde a todos. Professor, a minha dúvida é o seguinte, o professor acabou de explicar, né, o retorno das aulas, que não será total, né, será parcial, de acordo com as turmas. Eu estou me programando por uma questão do trabalho e da FATEC. Como eu acho que eu já havia até explicado para a senhora, a questão do meu horário, né? Eu teria que sair cedo de casa, de madrugada, e só retornar para casa no dia seguinte, por conta que eu trabalho à noite. E por conta disso, eu estava querendo me mudar para perto, né? Porque eu moro na Zona Oeste de São Paulo. E eu estava fazendo umas pesquisas sobre uma questão de auxílio, moradia. Aí a minha pergunta é o seguinte: se o Centro Paula Souza
ele fornece isso, algum auxílio. Eu tinha feito uma pesquisa, apareceu algo do tipo, mas eu falei, não, vou perguntar nessa reunião para saber se realmente tem ou não. Maria Alice, você saberia responder essa pergunta? Porque eu tenho medo de responder e não ser precisa nessa resposta. Eu também, Monique, eu desconheço, mas já que você levantou, e possivelmente você viu em algum lugar, nós encaminhamos isso formalmente ao departamento para que possa te responder, tudo bem? E aí encaminhamos posteriormente. Perfeito, obrigado. Agora, Monique, se atenha no que o professor falou. A gente está voltando, sim, a volta vai ser gradual, mas ele diz que vamos começar pelos últimos semestres. Então, pensando nisso, talvez a gente demore um tempo para voltar, afinal, vocês são calouros, né? Certo. Tá bom, obrigada. Nada. Edilci pode falar e depois eu faço a sua pergunta, tá, Thalita? Boa tarde, dá para ouvir? Dá sim. Tá, é que eu tô no caminho do trabalho também. A minha dúvida, eu não tenho certeza se a professora que falou anteriormente já esclareceu, é sobre transferência para o período da noite. Como eu entrei um pouco depois, perdi alguns minutos iniciais da reunião, eu só queria ter certeza se eu pergunto, se vocês podem explicar de forma resumida quais são os critérios, né, para conseguir uma transferência para a noite, ou se eu devo assistir a gravação da reunião, que eu percebi que está sendo gravada, né? Maria Alice, acho que pode responder, né? E daí você também já podia responder a da Sim. Thalita. Não sei se hoje você está com chat. Hoje está funcionando o Teams. Então tá. Estamos brincando porque à noite eu só conseguia ver as minhas manifestações, não a de vocês. Mas vamos lá, hoje eu enxergo tudo aqui pelo Teams. Delci, eu já havia comentado, sim, vou tentar esclarecer para você de uma forma resumida, e novamente, gente, se alguém tiver dúvida, mesmo que não seja hoje, depois, encaminha para a gente que a gente tenta ajudar. Não é possível para vocês, assim, no ingresso, solicitarem, então eu entrei para amanhã, mas eu quero ir para a noite. É respeitado a escolha de vocês, porque vocês fizeram uma escolha no vestibular, ou um turno ou outro. E a concorrência de vocês também é diferente nos dois turnos. Então, isso tem que ser respeitado. Existe um momento em que vocês podem pedir transferência? Existe. Então, existe um processo de transferência na instituição, e esse processo de transferência, ele é assim, tanto vocês podem pedir transferência de turno, podem pedir transferência de curso. Eu entrei nesse curso, mas eu acho que eu queria era outro, por exemplo, né? Podem pedir pessoas de fora, de outra instituição de ensino, pode pedir transferência. Existe um prazo aberto na instituição, isso está no calendário de vocês, para receber estas solicitações. Estas solicitações, existe uma série de regras. Então, é verificado cada caso. A prioridade, já para ajudar vocês, para vocês não assustarem, a prioridade, é claro, é dos alunos do curso, né? Então, começa com os alunos para o mesmo curso, depois alunos para a mesma instituição e assim por diante. Então, a prioridade, é claro, que seria para vocês, mas não é possível pedir agora, porque vocês, é analisado o aproveitamento de estudos de vocês. Então, é analisado, existe um percentual que vocês têm que ter atingido. E esse percentual vocês vão atingir quando vocês estiverem possivelmente na metade do curso. Então, neste momento, assim, eu quero uma transferência automática. Não é possível, né? Não vou te dizer, já olha no calendário, eu até não olhei para contar a data, para não instigar vocês a falar, então está na época de pedir, porque não, vocês só vão juntar papel para caminhar e vai ter a recusa. Então, isso neste momento não é possível. Existe um outro procedimento, que é um procedimento que os alunos de edifícios, vou falar, porque cada curso tem a sua regra de matrícula, a gente tem um regulamento complementar no curso de edifícios, que permite para vocês, quando vocês estiverem no último ano do curso,
e podem ter até 2 disciplinas que não foram contempladas ainda nos últimos 2 semestres finais, vocês podem pedir para cursar, mas aí vocês não vão pedir assim, não é uma transferência. Vocês vão pedir quais as disciplinas que vocês gostariam de cursar à noite. Disciplina por disciplina. Ah, mas pode pedir todas? Pode. Então, vocês se matriculam no horário de vocês, no horário de ingresso, e fazem uma solicitação no período da matrícula, quais dessas disciplinas, pode ser uma, pode ser 2, pode ser todas, que vocês gostariam de cursar no outro horário, no outro turno, no turno da noite. Isso é avaliado por cada grupo de disciplina, se é possível. Então, normalmente, o que mais, até para vocês terem noção, o que é mais importante para nós? Que a gente tenha condição de atender vocês. Então, no ensino presencial, que a gente tenha condições na sala. Se eu já tiver 100 alunos na sala, mais 20 pedindo, já não cabe na sala. Esse seria um fator limitante para nós. É lógico que eu posso dizer em nome dos outros professores, porque eu também verifico isso, a gente sempre olha com bons olhos, porque nós sabemos que no final do curso vocês já estão envolvidos com outras atividades, com atividades na área, com estágios onde vocês, às vezes, estão investindo nele porque querem continuar nessa empresa. Então, na medida do possível, a gente procura olhar sempre de forma positiva e aceitá-los no outro turno. Então, é possível sim, mas mais para o final do curso, não neste momento, tá? Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Maria, respondeu sim. Eu perdi parte da sua resposta porque eu trabalho do lado de um presídio, tem bloqueador de sinal aqui. Eu vou reassistir a gravação, tá? Mas só para ficar claro, o que acontece? Foi uma condição que eu recebi aqui no meu trabalho, que no segundo semestre eu deveria cursar à noite, né? Então, eu devo, nesse período de rematrícula, verificar, fazer a solicitação para verificar se é possível cursar algumas matérias no período da noite, é isso? Então, no segundo semestre, você não vai abrir para você essa solicitação. Porque lembra que eu falei que tem uma regrinha no último ano. O que vai abrir para você, e que talvez você consiga se encaixar, é o que a gente chama de flexibilização. Então, alguma disciplina que você quer cursar e que ela seja semelhante em outro curso, vai abrir para você. E aí vai abrir o que tem disponível nos outros cursos. Então, a nossa sugestão é: você se matricula no seu horário normal para não perder a matrícula nessa disciplina. E na época da matrícula, você faz a solicitação para essa disciplina no outro curso, no horário que te interessa. Isso é verificado depois que finalizou as matrículas. Então, é verificado via sistema a quantidade de alunos, a disponibilidade, e aí, em função dos pedidos, é deferido ou indeferido. E você recebendo a resposta, eu fui aceito. Aí vocês têm que fazer um acerto de matrícula, gente, isso é muito importante. Não é porque vocês receberam o recado dizendo assim, olha, é possível fazer o que você pediu, que acabou a história. Na época do acerto de matrícula, então, nos primeiros dias de aula, tem um período de acerto de matrícula, sai no calendário de vocês. Quem teve alguma alteração aceita, entra no acerto de matrícula e vai estar disponível para fazer a matrícula, então, desta forma aí que foi a solicitação. Então, isso você consegue fazer. Esse pedido ainda para fazer à noite, você ainda não vai conseguir no próximo semestre, tá? Entendi. Obrigado, viu, Maria? Qualquer coisa você retorna que a gente te responde de forma específica e talvez até próximo quando você for fazer a matrícula. Se alguém tiver dúvida na época, a gente pode até organizar de uma forma a colaborar com vocês, tá bom? E a outra Obrigado, bom pergunta, trabalho. tá bom? E a outra pergunta da Thalita é: quantas disciplinas pode reprovar? Calma, Thalita, não, essa pergunta nos assusta, calma. Não pensem assim, gente. Tem assim, eu sei que tem hora que bate um desespero, mas não, ainda não é hora disso. No primeiro semestre, existe uma regra que vocês não podem reprovar em todas as disciplinas. Isso não pode acontecer. Mas eu tenho certeza que não vai acontecer com vocês, né? Se tem alguma disciplina que vocês falam, olha, essa aqui não estou conseguindo, né? Talvez seja uma
procurem dar ênfase, se vocês falarem, olha, essa aqui eu me perdi, né? Procure dar ênfase nas outras, para que vocês possam ser aprovados nas outras. Eu queria aproveitar a presença, não sei se vocês vão fazer mais perguntas, mas da professora Suzana, e já eu coloco aqui no link, eu acabei falando, não postei, mas os sites que a professora passou para a gente, que dizem respeito às disciplinas de reforço, a inscrição nas disciplinas de reforço, como ela comentou também com a gente, isso fica gravado, fica disponível para vocês, ela vai poder explicar melhor. Então, gente, existe algumas formas de tentar minimizar esse desespero, né? Os monitores que estão chegando, que são alunos como vocês, que já fizeram a disciplina, que estão à disposição para tirar dúvidas de vocês em determinados horários, alguns auxiliares docentes. Então, assim, existem formas de vocês atitudes que vocês podem tomar, uma forma colaborativa que a gente pode adotar, de forma que vocês possam sanar as dúvidas de vocês, que muitas vezes vocês no horário de aula, ou fiquei sem graça porque eu me senti que eu não estou acompanhando. Não deixem que isso aconteça, porque o professor está lá para ajudar vocês, né? A primeira orientação que eu dou para vocês. Eu, infelizmente, não fico com vocês no primeiro semestre, eu pego a turma de formandos, mas dúvida não é bom levar para casa. Sempre perguntem quando vocês têm dúvidas. Mas se por acaso passou o horário, me dispersei, esse grupo que está à disposição de vocês, de auxiliares, que está à disposição de vocês, de monitores, ele está para colaborar com vocês, tá bom? Então, deixa eu desligar minha câmera aqui, se tiver mais pergunta eu volto e vou pegar os links para disponibilizar para vocês. Professora Suzana, aqui não perguntaram, mas quando a gente abriu para marcar essa reunião, vários nos perguntaram sobre o horário de estudo que vocês têm, esse de acompanhamento no final do dia, e uma questão que colocaram é se os horários vão continuar o mesmo, mesmo com o retorno presencial. Então, será que você podia explicar mais um pouquinho como é que funciona? Bom, de novo aí, né? Então, Ana, nós vamos continuar, inclusive online, tá? E o projeto para o ano que vem é que o curso de reforço continue online também, porque é mais fácil para os alunos, tá? E mesmo que o aluno esteja na faculdade, para entrar na aula à noite, né? Porque esse horário das 6 às 7 é o horário que a gente conseguiu para abranger o maior número de alunos, que é o pessoal da tarde e noite. Infelizmente, o pessoal da manhã acaba ficando prejudicado porque fica um pouco longe do horário deles. Mas é um horário, assim, como eu comentei com vocês, que são os professores que se dispõem, né, de boa vontade a dar esse curso. Nós não somos remunerados para dar esse curso, mas é um horário que a gente achou que ia alcançar mais gente. Realmente, nós temos 200 alunos ingressantes fazendo o curso de reforço, tá? Então, ele vai continuar online, ele vai até o dia 17, eu estava olhando agora há pouco, 17 eu acho que 3 de novembro, vai, assim, acabar antes das provas, né? Para vocês terem condições de fazer as provas. E o ano que vem, quando a gente retomar, nós vamos continuar com esse curso online, ok? Obrigada, Suzana, porque essa era uma questão, e nos semestres anteriores, quando a gente estava presencial, a gente tinha muito aluno que às vezes ficava a tarde inteira na faculdade para esperar esse curso. Essa coisa de ser online, né, eu acho que vai ajudar bastante, principalmente as turmas da manhã. Jéssica está com a mão levantada. Boa tarde, professora. Está me escutando? Sim. Boa tarde para todo mundo. É que eu assisto, né, aula de reforço e queria saber se o professor Ayrton, acho que é esse o nome dele, se ele precisa dar aula de noite, porque eu achei a didática dele muito sensacional, ele ajuda muita gente.
Eu queria saber. Ou se tem como, assim, nos próximos anos, jogar para de manhã e tal. O professor Ayrton só dá aula à noite mesmo, infelizmente. Assim como eu só dou aula de manhã, poucos professores mudam, assim, porque tem muita carga horária, né? Então, o professor Ayrton, ele só dá aula à noite mesmo. Mas, olha, você está com uma das melhores professoras de cálculo, hein? Cálculo de manhã, que é a professora Ilíria, não tem o que falar. É que a gente também tem a professora Eiko, e às vezes a gente não... A Ilíria, ela é ótima mesmo, em explicar, a gente entende. Aí, como assim, desculpa falar, é meio complicadinho às vezes, a gente tem que ficar assistindo a aula depois. Então, explora a professora Maria Ilíria o quanto você puder. Se você tem uma aula com ela, tira todas as dúvidas com ela, que ela tem muito boa vontade de atender todos os alunos. Viu? Isso é verdade. Além de boa vontade, é uma das pessoas mais delicadas que eu conheço. Eu conheço a professora de conversar, né? Não somos do mesmo departamento, mas a professora Ilíria é muito gentil. Isso é verdade. Pessoal, mais alguma pergunta? Professora, tinha em relação a outras matérias, eu posso perguntar ou não? Você pode perguntar se a gente vai ter condições de responder, já não sei, mas a gente tenta te ajudar, ou, como falou a professora Maria Alice antes, a gente encaminha as questões. Era assim, não sei se é tanto pessoal, mas pro pessoal também, né? Hoje, um exemplo, teve a aula de CC e MPL, e assim, o tempo da prova foi bem curtinho, e assim, a didática dele de postar, de vez de colocar tarefa, às vezes complica muito pra gente, porque a gente tem que fazer, colocar pro PDF e postar, e às vezes a gente se enrosca nisso. E tipo assim, a gente conversando, ele pode mudar ou não. Gente, o diálogo é o que eu falo com vocês, é a melhor opção que a gente tem. Esse tipo de problema que às vezes a gente tem, e às vezes não é nenhum problema, às vezes é uma questão por falta de diálogo que a gente tem com professores específicos. O que eu recomendo, e acredito que os demais professores que estão aqui presentes, é primeiro vocês conversarem entre vocês e na sala de aula conversar com o professor, expor a dificuldade de vocês, o que vocês não estão conseguindo, que às vezes é o que eu falei sobre o website. Às vezes a gente tem algumas atitudes achando que vai ajudar vocês, que é uma coisa importante, que é uma coisa boa. Mas quando a gente vai ver, o olhar de vocês é totalmente diferente. Então a gente nem percebe às vezes que está tomando uma determinada atitude. Por isso que é bom vocês conversarem. Chama o professor para conversar, não é entrar em confronto, não é brigar, não é nada disso. Vamos conversar, nós estamos com dificuldade nisso, não estamos entendendo aquilo, o tempo é pouco, a gente tem dificuldade com a internet cai, não conseguimos. Será que não existe uma outra forma? Será que não é possível mais tempo? E se desse jeito não der certo, daí vocês pensam em outras questões, mas eu acho que o primeiro caminho é o diálogo, é a gente conversar. É que assim, com ele é meio complicado o diálogo em si, porque ele meio que vira e fala, se vira. Aí, por isso que eu tô perguntando se a gente tem que falar com outra pessoa pra ter algum tipo de diálogo, né? Tipo assim, não que eu desgoste dele nem nada, mas dialogar com ele às vezes é meio complicado. Tem atrito, então eu tenho que evitar de falar alguma coisa. Maria Alice ligou? Quero sim, quero dar uma sugestão. Na verdade, eu acho que a conversa é sempre bem-vinda. Eu também sempre sou para o mesmo caminho da professora Ana. Eu acho que a manifestação de vocês, ela é importante, não para nós, mas para todos os professores. Porque muitas vezes a gente toma a iniciativa achando que, nossa, isso aqui vai ser ótimo para o aluno. Já fiz isso nos últimos semestres, e aí os alunos falam, mas professor, ficou tão difícil desse jeito, e eu achando que eu estava facilitando, né? Então, se a gente não ouvir isso de vocês, a gente nunca vai saber. Nós vamos continuar da mesma forma, achando que está tudo caminhando bem. E outra coisa que eu acho que é importante é
vocês fazerem sugestões. Então, às vezes, eu acredito que não seja o seu caso, mas eu já conversei com alunos que às vezes reclamaram comigo. Ah, eu fui conversar com o professor, mas ele foi conversar com o professor irritado. Ele estava irritado. O professor, num dia que o professor também estava irritado. E a conversa, é claro, assim, não teve sucesso, não foi uma coisa agradável para nenhum dos dois. Mas às vezes, quando vocês vão conversar e vocês vêm com uma sugestão, olha, professor, esse método que o senhor está usando de postar em tal lugar, de tal forma, ele dificulta mais para nós em função disso, disso, disso. Se postasse em forma de uma atividade ou se postasse de outra forma, se vocês derem uma sugestão, com certeza na hora o professor não vai dizer sim nem não, mas ele vai avaliar depois da aula, né? Eu estou dizendo isso para vocês por exemplo meu mesmo. Em aulas, no último semestre, eu tenho feito teste com os alunos, eu tenho até dito para eles assim, nas aulas, gente, eu vou passar alguns exercícios para vocês que eu estou fazendo com eles, não é nem para valer nota, não é nada disso. Estou fazendo exercício com eles. E aí, durante a aula, eu falo para eles: hoje nós vamos postar de tal forma, eu quero que vocês postem no chat da aula, eu quero que vocês postem nessa atividade, eu gostaria que vocês postassem no outro canal que eu abri para os grupos, para ver que se facilita ou se dificulta. Porque algumas iniciativas que eu tomei, depois eu percebi que elas nem me ajudavam, nem os colegas. Então, eu falei, nossa, por que eu estou fazendo desse jeito? E a gente pode testar isso em aula, não é uma coisa que vai prejudicar ou que vai dificultar. Então, eu acho que essa conversa, ela é bem válida, sim. Acredito que vocês, se eu não estou enganada, mas vocês têm auxiliares também que estão na aula. Se ficarem com receio, perguntem para o auxiliar, te tirem dúvida, coloquem em forma assim, não uma forma agressiva, mas uma forma de tentar transformar isso numa coisa, né, mais viável e mais produtiva para todo mundo, porque às vezes a aula até rende uma iniciativa de vocês e uma atividade que ela tem sucesso, muitas vezes serve para vocês, serve para o colega, vocês acabam interagindo de uma forma muito melhor. Então, a atitude de vocês faz diferença. Lembrem disso na hora de conversar, tá? E só mais uma questão sobre esse assunto, para não me prolongar demais. Uma coisa que eu acho que tem que estar na mente de todo mundo: vocês não pediram para estudar à distância e nós não escolhemos de dar essas aulas à distância. Nós, professores, estamos tendo que aprender a lidar com isso. Ah, mas vocês já não estão há 3 semestres dando aula dessa forma, ainda não aprenderam? Vou falar por mim, tem muita coisa que eu não aprendi ainda. Tudo ainda é muito novo. Cada turma é uma turma. Os professores, eles são acostumados a dar aula presencial. Para um professor, vou falar para mim, tá? É fundamental o olho no olho. Quando eu estou dando aula presencial, eu olho para os meus alunos, eu sou capaz de dizer que é aluno que está entendendo, que é aluno que não está entendendo. Nesse ensino remoto, a gente, quanto muito, vê a fotinho de vocês. São raros os alunos que ligam a câmera. O professor sequer sabe se está falando para alguém ou se esse aluno foi ao banheiro, foi almoçar, foi jantar, foi namorar. Então, existe uma dificuldade muito grande nessa forma de dar aula. Então, Jéssica, eu não estou passando pano em ninguém, nem estou pedindo para vocês aceitarem situações, não é nada disso. O que eu estou falando é para a gente olhar o outro com um pouco de empatia, porque às vezes a gente também está com muita dificuldade do outro lado. Alguns têm mais facilidade, outros menos. Mais alguma pergunta, pessoal? Monique? Ô, professora, a questão é sobre a carteirinha estudantil. Como que eu faço para conseguir a minha? Os pedidos são feitos no departamento, né, Maria Alice, para Luciane? É que eu saiba, está sendo via departamento. Eu vou até colocar o e-mail aqui. Se ela tiver problema, depois ela nos avisa, mas encaminhando para o departamento, eu acho que resolve. Isso. Ah, perfeito, obrigada. Vou mandar o e-mail ainda hoje. Mais alguém?
Então, pessoal, eu só vou chamar a professora Suzana para se despedir de vocês, na sequência a Maria Alice. Suzana? Então, gente, boa sorte para vocês, bons estudos, precisando da gente, estamos aqui, tá? E não tenham vergonha, nem timidez de fazer pergunta, professor, não. Professor não morde, viu? Ainda mais à distância, tá bom? Boa sorte para vocês. Obrigada, professora Ana. Maria Alice? Pessoal, eu sei que eu já falei um pouquinho demais, né? Eu não me empolgo, mas eu acho que a fala de todos os professores que estiveram com vocês aqui hoje, professora Suzana, professor Josué, professora Ana, professor Paulo não estava aqui, mas eu sei que fala o nome dele, é de acolher vocês e é de colaborar com vocês. A gente falou isso para vocês na primeira aula, que sabemos que vamos ter momentos que não vão ser tão fáceis por parte de todos nós, mas nós podemos compartilhar esses momentos. Então, se vocês, como a professora Suzana disse, se vocês têm dúvida, perguntem, participem, mostrem para o professor que vocês estão lá, que vocês querem participar, que vocês têm interesse. Isso faz toda a diferença, gente. Posso dizer o meu nome, em nome dos professores que eu conheço, saber que vocês têm interesse, isso valoriza a aula, faz com que cada vez o professor queira mostrar mais para vocês e queira que vocês participem mais. Então, a gente monta uma corrente onde todos podem se ajudar, onde a gente pode tentar facilitar a nossa vida nos momentos que não forem tão fáceis. Aproveitem isso, aproveitem os monitores, as aulas de reforço, os auxiliares docentes, os professores que estão com vocês, questionem, perguntem, não levem dúvida para casa, não levem. Se tiverem dúvida, tirem a dúvida de vocês, esclareçam que vocês têm problema. Eu coloquei o link do departamento, se é algo que é administrativo, que é de questão de procedimento, que vocês não sabem se adotam ou não, encaminhem mensagem, questionem, coloquem as sugestões de vocês, que elas sempre serão muito bem-vindas. Pode parecer que não são lidas, mas vocês perceberam aqui, né, Ana, por nós aqui, por esse semestre que nós estamos com vocês, que são, sim, e que a gente tenta colaborar com vocês da melhor forma possível. Então, vamos em frente, boa sorte a todos e contem conosco, tá bom? Obrigada. Alguém levantou a mão, Jéssica? Ai, desculpa, era em questão do bilhete único, se demora muito para o departamento liberar, alguma coisa assim para a gente fazer. Olha, não costuma demorar muito, não, mas nesse e-mail que a Maria Alice colocou aqui, você já pergunta quanto tempo que a Luciane, que é a secretária do departamento, ela vai responder isso para você, tá bom? Então, eu agradecer a Suzana, a Maria Alice, nos colocar à disposição mais uma vez e falar para vocês, aproveitem a oportunidade de estar na faculdade. Não só a questão de tirar dúvida, de participar das aulas, mas tudo que existe de extra na escola, como esse curso de reforço de matemática. Daqui a 2 semanas nós vamos ter o congresso, participem das palestras, ouçam o que os profissionais têm a falar e nós estamos à disposição para conversar com vocês quando for, tá bom? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigada. É amanhã, né?